Começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de curtir o conteúdo do Giro Total no formato podcast temporada 2023, recebendo hoje aqui os pupilos, os prodígios da CBN Floripa, do GE Santa Catarina, do GE.com e também ele, Salles, a Máquina Júnior, o cara, a voz que cresceu com uma geração aí narrando os gols da dupla da capital. E tá aqui hoje dando o ar da graça com a gente. Tudo bem, Salles? Como é que você tá? Tudo bem. O tempo vai passando, a gente tem que evoluir, né? Eu já tive uma vez aqui gravando com o pessoal. No E. episódio da Copa que você gravou aqui, Salles? Puxa, cara, eu não me lembro. Até não. Bom, o papo era esse mesmo, mas assim, para mim foi uma experiência nova, né? Fui convidado uma vez e agora está surgindo a oportunidade de estar sempre aqui com vocês. Show de bola, fazendo um podcast. Quem diria, hein, Salles? Você É. lá no seu início de Era carreira, é. falando em 2023, você está fazendo podcast. Cara, telefone, rapaz, aquele discado era um terror para você falar. Você pedia para fazer uma transmissão esportiva, você pedia 4 linhas, uma para transmitir e uma para receber. Você sabe o que é isso? Não faço 4 ideia. linhas, eu grudava num equipamento chamado maleta, que tinha 4 pinos assim. Você tinha 2 da transmissão e 2 do retorno. Um você falava, o outro você ouvia. 4 linhas de telefone você pedia para fazer uma transmissão e conforme a distância, sanduíche, ixi. Caramba. Imagina fazer um plantão com esse tipo Meu de Deus. recurso sem internet. Sai atrasado, mas ainda vai, porque você ouve ali o que dá para ouvir, o que vai direto no rádio, mas naquelas linhas lá, tinha hora assim que arranca o fone, deixa ele aqui do lado, fica só sabendo que tá no ar e sem fone. Taca o pau. Meu Deus, porque não tem, né? E no futebol, você sabe, né? Emenda um no outro, né? Você vai falando, vai emendando, não tem aquela pausa para você respirar. É um negócio meio... Vixe, era super complicado. E podcast, hoje a gente vê, né? E isso entrou tão bem, essa plataforma entrou tão bem nacionalmente, né? Porque assim, eu gosto do podcast mais por uma coisa, porque você tem como falar sobre, concluir assuntos. Com mais profundidade, né, Salles? Chamar intervalo. Isso, com as grandes entrevistas, normalmente ali aí o cara entra, o cara muda um pouco, e o podcast não, ele dá tempo, não tem o negócio do intervalo, não tem o negócio da vinheta, eu não sei o quê, então eu achei muito legal, por isso andei vendo há esse tempo algumas entrevistas, inclusive na CBN, algumas coisas interessantes, né? Eu vi com os narradores do Brasil e tal, e vi algumas coisas interessantes, por isso assim com conclusão. A pessoa vai ali, vai falando e termina o assunto bem, né? Porque, todas as perguntas, por exemplo, aí você está conversando com o Galvão Bueno, você faz uma pergunta, outro faz outra, outro faz outra, dá tempo de responder e você consegue tirar tudo da pessoa. Então é um negócio mais completo que eu achei da modernidade, foi o podcast. Pois é, cara, e esse formato ele já era muito popular nos Estados Unidos, por exemplo, já existe no Brasil há muito tempo, mas até então não tinha pegado, né? E hoje isso já mudou também, né? Mas o YouTube tinha uma coisa muito dos vídeos terem que ser rápidos, né? Eles falavam que era 5 minutos, não sei o quê. E aí o podcast veio como essa alternativa para que você pudesse fazer conversas mais longas, mais profundas e falar da vida e tudo mais. Eu acho que é por isso que caiu no gosto da galera e acabou que o YouTube acabou se adaptando ao podcast e transferindo as conversas com imagem também, que é o que estamos fazendo hoje. E o grande ganho disso aí também é que deu oportunidade para muitas pessoas terem, né? Claro. Muita gente falar que oportunidade que o cara jamais sonhou em ter também, ele está tendo no podcast. É verdade. Eu mesmo quando... já vou chamar vocês para conversa, tá? Só um rapidinho. Eu mesmo quando eu comecei a fazer o meu podcast, foi bem no início da pandemia, a minha ideia inicial era ter um registro, assim. Falei, cara, não sei o que vai dar isso, eu quero deixar um negócio registrado das ideias que eu tenho, do que eu penso sobre futebol, sobre a vida, sobre tudo mais. E tá lá registrado lá, se um dia os meus filhos e netos se interessarem em ouvir, tem lá as coisas que eu pensava naquele momento, onde tanta coisa estava acontecendo e tudo mais. Bruno Attanasio, como é que você tá, meu querido? Muito bem, sempre bom estar próximo de grandes profissionais da mídia esportiva catarinense e, quiçá, brasileira. Então, sempre ótimo estar ao lado de Sário Júnior. Primeira vez que a gente faz um programa, acho que não nos estúdios, tirando aquelas livezinhas de Copa que a gente fazia. Verdade. Mas primeira vez que a gente faz um programa, praticamente um 4 em campo aqui, né? De 4 jogadores na mesa. Assim como é no 4 em campo do estúdio lá, primeira vez que a gente faz fora, mas é sempre bom estar ao lado dele.
Show de bola. Aliás, estávamos agora há pouquinho no 4 em Campo, né? Ontem à noite ali. E hoje, na terça-feira, estamos gravando esse episódio nas vésperas da semifinal, segundo jogo da semifinal do Campeonato Catarinense, sem a presença de Avaí e Figueirense. Uma sensação bem estranha, confesso para vocês. Dudu Machado, tudo bem, meu querido? Fala, César, Bruno, Salles, amigo que está ligado aqui no nosso Giro Total do YouTube. É um prazer sempre dividir os microfones aí com referências como vocês. E vamos aí falar sobre o Campeonato Catarinense e conhecer um pouco mais a vida de Salles Júnior, né? Vamos, é uma vida e obra muito longa, muito rica, meus queridos. Aliás, esse episódio aqui eu tenho certeza que merece a sua inscrição no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito. E também é só clicar no inscrever-se, é bem facinho, ninguém cobra nada, não tem que preencher cadastro, não tem que botar e-mail, CPF, nada disso. Mas dá uma moral e tanto pra gente, faz o trabalho ser visto por outras pessoas. E também deixar um joinha aqui na nossa gravação no programa de hoje, especial com Salles, a Máquina Júnior. Salles, a gente falou do atual, né? Até onde você pôde chegar a fazer live no Instagram para a Copa do Mundo, podcast e tudo mais, YouTube, todas essas possibilidades que a tecnologia trouxe e que lá no seu início não eram possíveis, né? A estrutura era muito limitada e tudo mais, e aí o talento falava mais alto. Quando é que você descobriu que você levava jeito pra coisa, pro rádio? E outra pergunta junto com essa aí. O narrador, ele se forma ou o narrador, ele nasce? Nasce. Interrogação. Nasce. O narrador assim nasce, mas você consegue moldar algumas pessoas que têm ritmo, que conhecem da área esportiva. Até tem narrador que eu conheci um que ele não sabia nada sabia o que era, nem o que era escanteio, se duvidasse, mas ele narrava bem pra caramba. Ritmo, só tinha um ritmo. Se você entregasse pra ele, e até ele não se tornou um grande narrador por isso, porque você entregava pra ele meia hora antes, já era. Se jogasse para ele com a bola rolando, ele ia ali, atropelava, fazia tudo, mas tinha um ritmo muito... Ele dependia do fato, das coisas acontecendo. Incrível, era incrível assim, ele fazer aquilo lá. Mas o cara, acho que ele... Porque assim, todas as histórias que você vê dos grandes narradores do Brasil, do mundo, tudo que você vê, eles te contam isso, que eles tiveram começo, como que eles faziam e tal. Então, por isso que eu acho que o cara nasce com o dom de narrar, não só futebol, outros esportes, né? Eu te sugeri para você fazer o skate, porque tem umas regras lá e tal. E eu acho que o cara nasce com esse dom, né? E eu fazia isso muito na escola, num colégio que eu estudava lá até hoje, assim, que era Unidade Polo, mas o nome do colégio era Bento Mussurunga, mas a gente chamava de Unidade Polo. Depois de muitos anos que eu fui saber o que era Unidade Polo, né? Eu lembro o polo, todo mundo chamava o polo, porque tinha uma unidade, assim, umas unidades pelo Paraná, e tinha que era a unidade polo do estudo. Salles, vamos traçar uma linha do tempo aí. A gente tá falando de que ano e onde? É no Paraná, que você é do Paraná, isso? De qual cidade? No Paraná, de Ivaiporã. Ivaiporã. Uma cidade das coisas mais incríveis que teve. Ela teve 78, quase 80 mil habitantes, hoje ela tem 40. Porque o cara falou, mas como? Além do êxodo rural, teve uma época no Brasil que teve muito êxodo rural, né? Que para quem não sabe o que é, a pessoa que sai da agricultura e vai trabalhar nas cidades. Então os caras iam para São Paulo, a Londrina, mais São Paulo, Joinville, o pessoal de lá saía da agricultura, não queria saber, o gurizada mais mandrião, não queria saber de roça, porque era na enxada mesmo, né? Então o cara não queria trabalhar daquilo lá e ia trabalhar em outros serviços tão pesados quanto, mas que ficava lá em outro lugar, a cidade, gostava da cidade, dos bailes, das coisas, então era algo diferente. O pai não segurava o filho, então foi uma cidade que teve bastante habitantes, que tem um ginásio de esportes incrível. Esse ginásio eu nunca esqueço, porque lá foi o primeiro jogo que eu narrei. Então, a gente fazia na escola esse negócio, essas brincadeiras de ficar. E teve um professor que criou lá algo lá uma vez, e que era uma gincana, me lembrei agora, criou uma gincana, isso 1970 deixa eu ver, eu fui para o colégio agrícola em 79, 1777, ali naquela fase. 1977. Tá velho, mas falei nem o quê? tanto. 1700. Calmaria. Então, 1970 e tantos nessa fase, porque eu fui para o colégio agrícola com 19 anos, né, com 18 para 19 anos, eu faço aniversário no começo do ano, né, com 18 para 18 anos e tal, e nessa fase ali de segundo grau da escola, segundo grau colegial.
Posso fazer uma pergunta pro Salles rapidinho? Claro, Já pô, estamos emendando. aqui para interpelá-lo, velho, por favor. Sabatina com o Salles Júnior. Salles, seguinte, esse primeiro jogo que tu narrou e que tu mencionou, como é que foi? Tava precisando de alguém? Tu já tinha o dom? Era assim, daí né, nesse colégio que o professor fez essa gincana, aí era para alguém narrar alguma coisa do Brasil. Era um negócio assim da seleção brasileira naquelas épocas lá, de Copa 70, não sei o que lá. Eu falei, eu. Aí os caras me botaram lá, eu fui lá e eles ficaram tudo de boca No aberta. banho já assim, tu não, já narrava, já. turma na sala, assim, na sala de aula, num auditório do colégio, aquela turma lá, e ele falou assim, não, ali tem um... Mihila, meu apelido. Mas lá, sozinho de você já tinha feito isso? já, fazia assim de vez em quando. Brincando, isso aqui. Brincando, isso. Porque Mihila? meu pai ouvia a Rádio Bandeirantes de São Paulo, nos jogos. Os jogos do Santos, nós somos santistas da minha família, porque o meu pai era santista e ligava aquele rádio para ouvir o Fiore Giliotti, aquela turma das antigas. Eu achava aquilo maravilhoso, porque o meu sonho inicial era ser piloto de helicóptero. Não era do avião, piloto de Esse era o teu... Era o meu. E aquilo eu achava uma maluquice, né? E aí, nós fizemos lá a festa lá do colégio e tal, eu fazia, imitava o Fiore Giliotti, aqueles caras em casa, né? Eu era retraído, por incrível que pareça. E no colégio, vai lá, não, ele, o Mihila era meu apelido, o Mihila, vai, Mihila, por quê? Mihila, porque é uma palavra espanhola lá que significa menino, moleque, alguma coisa assim. E um apelido de criança e tal. E aí eu fui lá e os caras ficaram olhando assim, o professor falou, pô, parabéns, aplausos, que ele narra mesmo, né? E nesse professor, tinha o professor de educação física, foi lá e falou com o cara da rádio, tem um cara lá no colégio que narra no 2º grau lá, que narra futebol. Aí os caras vão lá e falam que narra direitinho, narra bem, depois você chega lá e sabe que não é bem assim, né? Você vai chegar lá, tem um monte de coisa para fazer antes de você pegar e narrar, né? E aí eu jogava handball, e tinha um terceiro... Handball, você sabe? Era goleiro, não? Era goleiro de handball. E a minha cidade estava disputando os Jogos Abertos da cidade, a minha cidade ficou para disputar o 2º e 3º lugar. 3º lugar. E o cara falou assim, puta, e agora como é que nós fazemos? Chama o Mihila. Aí a molecada, tudo doido, tinha um Tito, que é amigo meu até hoje, que mora em Paranaguá, no Paraná. Veio lá, me conversou, o cara quer que você narra um jogo de futebol, o Baiano, que era o cara responsável pelo esporte da rádio, quer que você narra lá um handball, que não tem ninguém que manja, ou pelo menos fica na cabine, faça uma enrolação lá. E você vai comigo? Vamos. E ele jogava também bem handball, né? Aí fomos nós dois jogadores de handball, e eu cheguei lá e falei, que saber de uma coisa, eu vou narrar esse troço. Depois que já estava lá dentro, pegou o microfone, peguei um fone e eu comecei. Fulano, Ciclano, Beltrano, gol! Aí o cara, porra. Aí começamos, e esse Tito, esse que foi comigo, eu passava para ele, só que deu assim... Você tinha quantos anos, Salles? 2º grau? 19 anos, 17, um pouco estava quase saindo. Porque né? nessa época a voz ainda muda um pouco ainda, né? Um pouco não, bastante. Bastante, né? E até um cara me mostraram lá uma narração que fiz mais de futebol suíço. Aí eu comecei, me entusiasmei com aquilo e esse Tito que estava comigo, esse que jogava, comecei a passar para ele, né, para dar aquela respirada, perdi, não assim, mas eu fiquei muito entusiasmado e no final, assim, já do primeiro tempo, que o handball era 25 cronometrado, né, a bola sai, eles param, demora pra caramba aquilo ali. Você dá a impressão, 25 minutos eu com isso, 25 minutos eu tiro de letra, mas nem pensei nas... Claro, porque a bola saiu né? Nas paradas do cronômetro aí, eu não sei o que lá, e fui entusiasmei, os caras, quem é que tá narrando aí? A audiência de rádio naquela época, meu Deus, não tinha nada, né? Só rádio. Imagina, os caras virava tudo pra cima, assim, no ginásio de esportes, aliás, um ginásio de esportes maravilhoso. E aí o pessoal virava pra cima e eu olhava, o cara assim, quem é isso aí? O Mihila? Não sei o que. Aí deu uma... No outro dia o cara me chamou lá na rádio e falou assim, eu tenho um programa de esportes aqui, ele já manjava, né? Pô, já ganhou a posição na primeira narração, já surgiu a oportunidade ele profissional. Falou assim, nós temos um programa de esportes lá que só falava de futebol amador. Então, o primeiro programa de esportes que tinha era assim, Dudu Machado manda o recado que o time da rua dele vai jogar contra o time do César lá no final de semana. Tá, eu li essas notas aí, na segunda-feira vinha o resultado. O time do Dudu Machado e o César empataram em 0-0. Eu fazia essas notas e também os caras marcavam o jogo. Eu tinha uma agenda que o cara falava assim, o time do Everton quer jogar com o time do Bruno.
se o Bruno aceita ou não. Aí a gente marcava. Você marcava os contras no na ar, rádio. Marcava. Fazia a ponte entre um time e Isso. outro. Ó, o time do fulano quer jogar em casa nesse final de semana. Aí aparecia alguém, avisa lá o fulano que o Beltrano quer jogar lá na casa dele. Então, o primeiro que eu fiz foi isso. Depois, assim, eu sempre sou grato por algumas coisas, né? Nunca esqueci do Rotary. O Rotary fez um jogo de futebol suíço lá. E não tinha lá, tinha um cara profissional lá da rádio que fazia os jogos da cidade, futebol amador, assim, futebol de salão, isso aí todo mundo faz, né? Tinha um jogo lá de futebol suíço e esse cara, que era do Rotary, falou, você não quer fazer para nós? Eu falei, não, vai você lá. E tinha um advogado que gostava também, que era rotariano e tal. Aí eu fui lá e narrei esse jogo de futebol suíço do Rotary. E era gravado ainda na fita cassete. Eles botaram aquela fita, botaram numa caixa de som. O cara, aí me lembro até hoje, um doutor Norli, o cara falou assim, não, cara, você tem que prosseguir, tem condições de narrar, Moral assim, ali, foi tá? dando uma moral ali, o cara também não imaginava ter o nome dele narrado, assim, ali numa fita cassete e tal, né, daí foi indo, aí tinha muito campeonato de futebol suíço, os Jogos Abertos eram o acontecimento sensacional que tinha, Javes, né, que era Jogos Abertos do Vale do Ivaí, então era um campeonato sensacional, era um torneião, assim, jogo de cedo, à tarde, à noite, eu até estava falando com Calheiros, que eu fui fazer esses jogos agora seguidos aí do campeonato, falei, tem que dar uma segurada na onda aí, porque não sei como eu estou aos 60 e tantos. Aí, quando era jovem, então nesses Jogos Abertos eu narrava o dia inteiro. handball de manhã, basquete ao meio-dia, futebol de salão à tarde, suíço à noite, então nem tirava de letra, era super tranquilo, era bem de boa para fazer. Mas isso aí me acrescentou, me deu muita cancha, né, para você pegar rápido, aprender rápido os movimentos das pessoas. Esportes diferentes. Isso, e seguir aquilo ali, aprender regra, né. Eu fui para Maringá e chegou lá, tinha um clube, o Olímpico de Maringá, que era tricampeão sul-americano de handball, não sei o que. Eu falei, na nossa rádio chegou um cara bom aí que narra handball. Fui no clube lá no fazer um jogo do Olímpico lá, do Olímpico de Maringá, no Chico Neto, que é o ginásio de esportes. Imagina, né, o bubu que deu, todo mundo, daí me chamaram, fui lá fazer os jogos também, o Olímpico e tal, fiz umas viagens com ele, e aí todo mundo quis aprender a narrar handball, porque era uma boa você narrar os jogos do Olímpico, né, imagina, tinha o Grêmio Maringá, que aí tinha o titular lá da rádio que narrava, e o Júnior, que todo assim, antigamente no Campeonato Paranaense, tinha o jogo principal e tinha o Júnior, que jogava na preliminar. Então a rádio, para ganhar audiência, começou a me botar para fazer o jogo do preliminar, que a gente chamava de Galinho, que o Grêmio Maringá era o Galo, né? E a gente chamava de Galinho, começamos a fazer esse jogo, aí a galera começou a se ligar no rádio antes, tinha uma rádio lá que liderava o esporte assim há anos, e nós começamos, e aí esse cara entrou, o cara que era o titularzão, só tinha ele, dessa outra rádio da concorrência, vou ter que fazer o Galinho também, vou ter que narrar 2 jogos seguidos, aí desistiu na segunda. Deixa quieto. Deixa assim, porque era fôlego, é terrível, né? Pra você pegar, ainda mais quem não tem costume, é terrível. Você pegar 2 jogos seguidos, não tem como. Sim. Se você narrar 90 mais 90, cansa, você imagina, né? Acaba um jogo com muitos gols. Nem assim a garganta, mas o maxilar, né? Isso que você usa bastante, a pessoa pensa que não, mas você usa muito o maxilar. Eu, por exemplo, gosto do fone intra-auricular ou do fone bem folgado, aquele levezinho, porque esse fone, o cara adora, o fone novinho, então você não pensa nisso, mas raciocina ele aqui em cima do teu ouvido, assim, você... Né? Ele, não, e mexe com isso aqui, ele segura bem aqui no... Sim. E ele, é danado. Então acaba a transmissão, tá uma pressão isso, aqui. Gosto de botar pra lá, botar pra cá, fico só mexendo, então não é falta de costume. Eu mesmo quando eu vou pra trabalhar comodidade, na transmissão, que são muitas horas, eu sempre vou com o fonezinho de fiozinho ali, porque, cara, é muito incômodo ficar com aquilo. E o novo, quanto mais novo, mais ele aperta o teu maxilar. Claro, então você fazendo a força aqui, você carrega o bicho. Salles, vamos dar um salto no tempo aí, que o tempo urge aqui do nosso programa, mas só pra gente fazer um apanhado grande. Como é que você veio parar em Floripa? Porque assim, tô aqui com o Bruno, por exemplo, que é um cara que é da terra aqui, cresceu te ouvindo os jogos da dupla. Você lembra as primeiras vezes assim que tu ouviu o Salles assim narrando? Cara, não lembro do Salles narrando, porque quando eu tinha 8 anos eu comecei a ir em estádio de futebol, e aí eu lembro do pós, né, porque a tradição aqui em Floripa é sair do jogo e no carro botar na CBN pra ouvir os gols e tal, dar aquele buzinaço. Então o pós foi o primeiro contato verdade, com o Salles Júnior. Porque como sou de Floripa, eu ia nos jogos, né?
da dupla aqui. Torcedor de verdade. Então, a gente não pega nem o pré, porque também não dirigia na época, né, obviamente. Depois, quando eu comecei a ir de carro nos estádios, eu comecei a ouvir o pré. Mas era só o pós do buzinaço, do grito de gol logo depois, dos comentaristas, dos quesitos. Então, foi só no pré e eu não lembro realmente qual foi, mas eu lembro muito essa memória do replay do gol, e daí o buzinaço e a festa dentro do carro, ou também o replay do gol da derrota, da tristeza da derrota. Mas esse foi a primeira vez que eu tive um contato aos 8 anos, com um contato bem próximo da rádio. Isso com 8 anos foi ali 2010. Não, 2008. Acho que é o Heitor. 2006, pô. Não, eu não 2006, sei, 2006. Eu sou de 98. Eu sou de 98, 2006. Perdido. Eu não sei, acho que é o Heitor Machado que fala, né? Que ele tinha um toque de celular que era uma narração sua, tá? Salles. Não, Moleque, assim. o Salles tem muitas narrações icônicas, né? Enfim, Nossa Senhora da Ressacada, tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer pro Salles, falando agora como admirador mesmo, o Salles, ele tem uma voz pro rádio, cara, que, enfim, eu ouço muito jogo pela rádio, principalmente, e tem narrador de São Paulo, de BH, que não tem essa vibração, essa emoção que o Salles consegue passar na narração dele. Eu queria te perguntar se nunca surgiu a oportunidade de tu narrar pra TV, ou se já surgiu, tu não quis, porque tu acha que tu é identificado com rádio mesmo? Não, eu já narrei na TV em Criciúma, assim, vamos lá, mas não teve, eu não me lembro, assim, de ter tido uma oportunidade porque, assim, ó, eu saí de Maringá foi a primeira cidade que eu fiz futebol profissional. Daí eu fui para o Mato Grosso, do Mato Grosso eu vim para Tubarão para Criciúma para Florianópolis, de Criciúma que eu vim para cá. Então em Criciúma eu tive algumas oportunidades lá nessas TV que tinha, como a TV Com teve por aqui, né? Sim. Locais de fazer alguns jogos assim, mas não apareceu oportunidade. Por isso você está falando, não é você o primeiro. Muita gente, até hoje, as pessoas perguntam assim, eu não tive aquela coisa aquela paixão pela televisão. Minha paixão assim foi pelo rádio mesmo, e eu falo para os meus amigos da televisão, isso é moleza, pai. Se eu narrar para TV, eu narro 10 jogos por dia. Os caras ficam feios da vida, né? Porque ele fala menos, né, o narrador. Porque é lento, é mais tranquilo, claro, mas tem lá também os ritmos. Se assim fosse, o Galvão Bueno não perdia a voz como perde, né? Quantos aí, né? Acontece pelo mundo todo, não só pelo Brasil, mas eu não tive assim a oportunidade. Vem cá e você não quer, ou você foi lá e não foi aprovado. Não fui, na verdade, eu não fui lá para fazer TV. A rádio tem essa dificuldade que tu tem que descrever o lance pro ouvinte, né? E descrever a bola rolando. Então, isso aí realmente eu acho que é um dom, cara. Que e o lance, o torcedor, o bandeirinha, se ele escorregou, todos os acontecimentos ali, isso, né? Então muita coisa e as pessoas fazem reparo. Você pega uma coisa daqui, outra coisa dali, você nunca, assim, ele é tão vasto que você nunca acessou, é isso daqui, eu vou fazer isso daqui e acabou. Então, de tanta coisa que tem que dá para você acrescentar. E no Brasil teve a narração antes do Osmar Santos e depois do Osmar Santos. Foi uma divisão. Esse cara, ele revolucionou. Quando eu lembro, o cara, ele revolucionou, cara. Depois dele veio outro, aí começaram a aparecer essas outras pelo Brasil, mas antes dele era assim, não que era diferente, mas era aquela coisa muito fechada, assim, muito, você seguia aquela linha do começo ao fim do jogo, tinha lá a vibração. O gol, ele era vibrante, mas nem era tanto. Mesmo assim sendo depois gol, né? dele virou uma emoção. Gol, assim, porque o cara da TV que tem um gol mais bonito para mim é o Luciano do Vale. Eu ainda estava vendo o falecido, estava vendo esse tempo umas narrações dos gols do Zico aí. Porra, ele narra um gol do Zico, meu Deus, mesmo na TV. É aquele de placa, que ele fala. De placa, de gol! Ele vê assim, sabe, o cara foi e ele... Gol! Sabe, tipo um susto assim que o cara... Essa é uma característica da tua voz ali no grito de gol, que tem a ver com, por exemplo, com esses caras, com o Galvão, com o Bolacho, que é o Luciano do Vale, que é esse... não sei se é assim que se fala mesmo, mas é esse vibrato, assim, aquele... que a voz dá uma... Isso é técnica, assim, porque é um negócio que parece que sai de um vulcão, assim, cara. É uma força da natureza, assim. Não é um gol, é um... Primeiro eu falo para as pessoas que a narração ela é como você treinar atletismo. Você vai se condicionando.
chega uma época que você tá voando. Aí Auge, você vai né? lá disputar suas provas tranquilamente e você não tem problema nenhum em catar um tênis, botar um tênis e ir embora, correr, andar fazer 10 quilômetros, 5 quilômetros, isso aí não... Então eu trato como isso, e eu acho que, não sei, tem que ter assim como eu tenho esse preparo aí, eu não sei, tem que ter um certo privilégio, porque eu conheço diversos narradores que têm problema, né, de dar assim, e falar um negócio pra você, sério, assim, não é porque eu faço bem isso, graças a Deus, e nunca me atrapalhou, senão eu tinha mudado o meu tom. Esse do... Isso é uma coisa que eu tenho, nunca tive dificuldade, assim, só num caso de gripe, uma coisa ou outra assim, mas eu tenho essa da vibração de rasgar, assim, e não ter problema. Sim, de não ficar rouco e tal. Isso, e né? eu sinto vontade, às vezes eu fico esse tempo mesmo, que eu estava falando numa transmissão nossa aí, que eu tava com saudade, pô, não sai gol. E não sai golaço, aquele gol assim, às vezes eu falo com vocês lá, as pessoas pensam que é brincando, mas não é verdade, eu sou maluco por emoção. Pro gol aos 90 e tantos do final, com vira-vira em 2 minutos. Eu sou enlouquecido por isso. Pro golaço de bicicleta lá dentro da área, no meio de todo mundo. Eu sou enlouquecido por isso. Eu torço para ver isso durante o jogo. O Figueira, ano passado, teve algum com o Léo Arthur, com o Teve. Bassani. Sempre aparecem uns caras lá. O Evando, esse do Havaí, meu Deus, quantos gols maravilhosos. O William, aquele foi embora, o Caio. Então, isso aí, eu gosto bastante desse tipo de... O cara, pô, vai ferrar a tua voz, vai não sei o quê, você judia muito da tua voz. Eu falei, eu não sei. Eu tô com 64 anos, eu não te, graças a Deus... Se não teve uma perda eu significativa sei, até agora... Claro, tem uma coisa assim que eu sei usar. Eu já aprendi a usar a minha voz. E uma coisa que vale até para conselho para quem quiser fazer, você tem primeiro que se ouvir. Se você conseguir ouvir bem a altura que você está falando, você acha o teu tom. Depois que você acha o seu tom, é igual um cantor aí que ele vai, ele achou o dele, toca a vida toda. Então é a mesma coisa o narrador. E eu trabalho assim, aí vem um cara, alto, eu tô lá trabalhando, o cara pega assim, alto, não sei o quê, alto pra ele, pra mim não é. Eu tava fazendo uma transmissão ali na CBN, o Ronaldo Fontana chegou lá e baixou o som do... Aí, bicho. Já corneta o Ronaldo. Não, tá muito alto. Tá alto pra você, pra mim que tem que tá bom, rapaz, pra você não. Segura aí, Giovana. Pô, Ronaldo. Querer baixar o som do Zé Júnior, professor. Então, porque existe essa das pessoas acharem assim que não é assim, mas tem lá não é técnica, mas tem um jeito que você acostuma. Ô Salles, e depois de uma partida emocionante, um rebaixamento, um acesso, um jogo à noite, como é que fica a tua adrenalina, cara? Porque isso é uma coisa que... Pode dormir, como é que dorme, Isso, então, a gente como torcedor, a gente vive o momento e tal, mas o narrador ali, narrando aquele gol, ou de uma grande decepção, de uma grande conquista, pra dormir é difícil. Eu tenho extremas dificuldades para isso. É um negócio que eu tive que lidar. Vou lá, tomo uma gelada, fico lá, vejo filme, olho o filme. Demora, né? Eu me lembro assim que na nossa época assim, de guri, os caras falavam que que a gente ia pra zoeira lá pra boate, né? Hoje já são outros nomes, não sei o que você ia lá e ia embora, mas a boate não saía de você. Aquele tava dentro de você, batendo, e teu ouvido e você bebia só bebida ruim, a tua cabeça tava dentro, você ia embora, mas você ficava lá na boate, só teu corpo que saía, né? Você sai da boate, mas a boate não sai de você, né? Isso. E é a mesma coisa dali, né? Você sai do jogo, você vai pra casa, mas aquilo dá 200 voltas, isso, né, Bruno? Você fica pensando lá, olhando assim, cara, aquilo ali é terrível. E quando perde, então? Meu Deus, quando você fica pé da vida aqui agora, os nossos 2 times estão fora. Você imagina, cara, você com os 2 times fora, eu vou pra casa até não muito, mas a hora que eu chego em casa, meu Deus, vem todos aqueles pensamentos, aquelas ideias malucas, eu fico indignadão, assim, aí vem o que você tá falando, a adrenalina demora muito baixar, muito. Ô Salles, fala um pouquinho disso pra gente aí, cara. A gente tá vivendo um momento onde os clubes da capital estão, de certa forma, perdendo protagonismo pros clubes do sul do estado, enfim, de outras partes do estado de Santa Catarina. Você que já tá nisso há muito tempo, é só uma fase ou é preocupante o negócio mesmo? Também. O caso do Figueirense, ele é um pouco mais, não assim que os dois devem bastante, mas o Figueirense está passando um problema sério, que o Figueirense está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então,
o problema de você estar lá é terrível porque é difícil sair. Mas como é difícil sair de uma Série C? Tem uma série de componentes que atrapalham pra caramba. Jogador que não quer ver jogar, você só joga em estádio ruim, você vai lá ver árbitro que você nunca viu, tem gramado que não sei o quê. A viagem exausta, né? Estressante, exato, e a logística é terrível mesmo. Então essa é a dificuldade maior que o Figueirense tem, mas a gente já sabe onde alcançou. O Avaí já teve esses vai e volta, mas o Avaí tem uma coisa que se os caras, essa direção, qualquer direção que tiver, vai entender. O Avaí, para ele subir da Série B para a Série A, não é uma novidade. Só você vê nesses últimos anos, o Avaí chegou a quantos acessos nessas loucuras. Subiu em 2020, só. Essas loucuras, essas subidas e descidas do Avaí. Aí o cara, mas não sei o que lá. Não, tem. Agora vem uma nova direção, com uma nova administração. Mas assim, eu já falei para vocês e repito, não falei na CBN no 4 em Campo, e repito, gente, o nosso grande mal não é você, eu tô fora, mas olha lá quem está disputando. Olha só, rapaz, o Barra, o Hercílio, e não é desmerecer, eles estão bem, jogando bons campeonatos e tal, mas, cara, é a gente que tá muito ruim, não são eles que estão na boa, que tá não sei o que, não. Nós que caímos muito, nos últimos tempos a gente caiu bastante em algumas temporadas. Então isso que eu preferia ver do que você falar assim, mas não sei o que, você está desmerecendo o Hercílio Luz? Não, de jeito nenhum. Está desmerecendo o Barra? Não, também. Mas Mas é um fato, né? É um fato que o Avaí e o Figueira estão muito mal. Isso que estão mal, e esses caras aproveitaram, e a gente não pode ser mal. Você não pode. Eu acho que o Figueirense e o Avaí e o Figueirense não pode disputar com um time preocupado. Os caras falam assim, pegar o Hercílio Luz, que tá não sei quantos jogos, tomou não sei quantos gols, e o Avaí, que é o adversário dele, o Figueirense, está preocupado com o Hercílio Luz. Não é porque nós estamos ruins, porque a gente o nosso time não está entrando, não está engrenando, porque isso é uma coisa lógica. Só você pegar alguns estados, sei que o Santa Catarina é um tanto diferente, mas você pega, cara, um outro estado, vai lá, pergunta pro torcedor do Inter como ele está em razão de ser desclassificado pelo Caxias. Bicho, é o fim, cara, não é isso aí não é assim, esse time é muito ruim, não sei o que, é terrível, não porque o Caxias conseguiu tirar, o torcedor do Caxias merece respeito e tal, mas tem muitos caminhos a chegar, esses nossos times aí, tem muito para conquistar o que o Avaí e o Figueirense já conquistaram. O Criciúma tá ali no lugar, o Criciúma é um time que foi por aí, o Criciúma aprendeu rapidinho, disputou a Série B do estadual, pô. O Criciúma disputou a Série B do estadual. Hoje está aí, com grandes possibilidades de disputar o título do Campeonato Catarinense. Então, algumas coisas que você tem que aprender, tem que lidar. A direção do Avaí está tentando sair desse buraco tremendo que entrou aí nos últimos meses, porque foi terrível, né? Esses Copa do Brasil, essas eliminações do Brasil, o Brasil lá na primeira rodada, essas coisas, meu Deus, não faz parte do Avaí. Então o pessoal tem que dar uma luta, tem que correr atrás para arrumar. E o Figueirense também, Série C não é o lugar do Figueirense. Então eu fico constrangido, é uma pena. Repito, sem desmerecer os pequenos, porque o Mário Mota me falou um dia assim, por quê? Isso, porque eu falei, por quê? Os pequenos também têm que crescer. Eu falei, Mário, tem que crescer, eu também concordo com você, quando eles forem grandes, eles disputam de igual para igual. Agora eles não são, eles estão bem, mas não são grandes. Vão crescer, tomara que cresça, que a gente tenha um baita campeonato, mas o da capital, o nosso principal produto aqui, não pode submeter isso e aceitar de boa. Não, tá tudo certo. Agora nós vamos fazer não sei o quê. Não, tem que batalhar, tem que buscar. Repito, o Avaí depende agora nessa sequência de campeonato de temporada, ele tem que montar um time razoável, ele tem boas possibilidades de brigar lá pelos 4, que hoje é o nível que o Avaí atingiu. O Avaí não pode mais entrar em campeonato para não disputar, estar entre os 4. Ele não pode mais se contentar com 10º colocado, ou fugiu, saiu da zona do rebaixamento. Você não pode comemorar isso mais. Porque assim, quem chega, quem mostrou que tem possibilidades de chegar,
ok, esse vai ter. Mas teve um que conquistou um campeonato lá, o Criciúma conquistou o campeonato lá em 91. Uma vez foi um campeonato que não tem mais como, porque ele foi alterado, mudou. A Copa do Brasil é uma outra história, uma outra situação da época que o Criciúma conquistou isso. Então, são parâmetros que às vezes a gente esquece, mas a dupla da capital muito mal dos dois tempos, se bem que o Figueirense teve esse problema dos caras que vieram aí, acabaram com tudo mesmo, acabaram no sentido, em todos os sentidos, né? Judiaram muito do Figueirense e o pessoal tá tentando resgatar uma situação que está dando errada ainda, mas que pelos caras que ali estão, eles conquistaram, eles já trabalharam pelo Figueirense na época boa do Figueirense. Tá aí, cara, reflexões do Salles Júnior e, assim, é legal ver o Salles falando, né, Dudu e Bruno, porque a gente chegou ontem aqui nesse microfone, então qualquer coisa que a gente falar aqui pode soar como inexperiência, e de fato não tem conhecimento de causa e tal, mas a gente tá falando de um cara que narrava desde os anos 70 e que só de CBN já tá indo pra 26 anos, então acho que a gente tem que refletir um pouquinho em relação... Mais velho que eu e o Dudu, só de CBN. Exato, casa, né? esse, de certa forma, apequenamento dos nossos clubes aí, isso a gente tem que se incomodar e os dirigentes de Avaí Figueirense tem que se incomodar, o torcedor, enfim, todo mundo, claro, dentro de uma civilidade e tal, de uma... A bengala do Hercílio Luz está muito bem, o Hercílio Luz está muito bem mesmo, parabéns, mas há 2 anos, cara. Duas disputas lá na cabeça, 2 anos. Mas enfim, você também pode ficar à vontade para discordar, enfim, dar as suas opiniões, deixar perguntas para Salles Júnior nos nossos comentários, porque o Salles Júnior vai ser presença carimbada aqui no nosso Giro Total. E só que assim, o Salles não vai vir aqui só contar a história, não. Vai trabalhar no Giro Total também, então já convido vocês. Acabou a que a gente teve uma ideia aqui de fazer o Salles narrar gols que ele não narrou. Por exemplo, grandes gols de Copa do Mundo, gols da Seleção Brasileira, final de Copa, enfim, grandes jogos da história. Então você pode ajudar também. Pô, que jogo da história do futebol mundial que você gostaria de ver na narração de Salles Júnior? A partir dos próximos episódios do Giro Total, a gente vai colocar o Salles narrando em loco aqui pra gente ver esse talento aqui se manifestando, aqui sendo testado por vocês aí e tal. Se for jogo da dupla, enfim, tá legal também. Mas esse já é mais fácil da gente achar as narrações originais, né? Que são, claro, incomparáveis, né? Então a gente pode pegar outros jogos da história que o Salles não narrou naquela oportunidade e que ele pode narrar pra gente aí, pra gente... só mandar uma historinha aí, não tem erro. Isso, a gente abola as historinhas ali, já deixa tudo no esquema, o Salles vai soltar o gogol da máquina que a gente costumava ver, né, no 4 em campo, né, Salles? Isso. Quando a dupla ajudava a gente ali com os gols. E agora a gente pode trazer pro Giro Total. Faz tempo. Bruno Atanás, obrigado, meu querido. Muito obrigado pela participação nesse programa maravilhoso e saber mais da história. Eu sabia alguns lampejos do que ele contou, mas muito bom saber a história e a obra de Salles The Machine Jr. É isso aí, Dudu Machado. Meu querido. Grande prazer participar e faço das palavras do Bruno as minhas também. Uma honra estar aqui, conhecer um pouco mais da história do grande Salles Júnior, ele que tem uma das maiores vozes aí do Brasil, por que não? Tem narradores de rádio que marcam muito, o Pedro Ernesto Denadin, o Salles também, com certeza tá aí no top 1 de mim, falando de mim agora, dos maiores narradores aí. Obrigado, meu jovem. Grande prazer dividir. Uma prova disso foi, em âmbito nacional, foi o Redação AM, do Redação Sport TV, que vira e mexe a narração do Salles lá, porque realmente chama atenção, porque é um fenômeno. Teve jogo bom em Floripa? Vamos lá na CBN que já vamos achar. Salles, até a próxima, meu querido. Opa, até, vai ser um prazer grande. Eu nem vou tratar como desafio, porque vocês conhecem bem da área aí, né? Então, eu sei que eu estou bem cercado por três caras que... Vai tranquilo aí pra gente mandar ver aqui também numa outra área e vou apelar pra galera lá, né, que acompanha a gente. Dá uma seguida, avisa a turma aí, o Salles tá lá num tal de podcast. YouTube também. Show de bola, Salles a Máquina Júnior aqui no Giro Total da CBN Floripa no YouTube e também nos cortes marotos que a gente vai colocar no Instagram da CBN Floripa. Leandro da Lapa no comando das picapes, muito obrigado mais uma vez, meu querido, pelo talento aqui nos bastidores. Até o próximo então, tamo junto e segue o jogo. Quinta-feira já tem Giro Total, tá? Cola com a gente.